Dizem que o menino é o pai do homem, né? E de uma certa maneira é isso mesmo, porque eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo, em 1979. E é interessante que assim, eu já moro em Florianópolis há 20 anos. E eu costumo dizer que São Paulo, né, o estado de São Paulo é meu pai e Santa Catarina é minha mãe. Porque meu pai me jogou para fora de casa, porque eu saí do estado de São Paulo já há um certo tempo, e Santa Catarina me acolheu. E a minha relação com a literatura e a leitura, ela se dá um pouco tardia. Eu nunca fui uma criança assim, leitora, e só já no final da adolescência que eu me tornei um leitor mais inveterado. Até então, o meu contato se dava muito através, assim, né? Se eu fosse traçar assim, uma influência subterrânea minha enquanto escritor e leitor, tá desde as histórias que eu ouvia da minha avó, que foi para São Paulo, vinda de Pernambuco, de uma cidade chamada Novo Exu, a cidade de Luiz Gonzaga, e ela passou por várias lavouras tal, e até chegar e fixar na região de Presidente Prudente, e ela sempre me trouxe muito contável. Eu ficava com ela quando era pequeno, meus pais iam trabalhar e eu ficava com ela, né? Ela morava perto da casa dos meus pais, e ela me contava as histórias, e eu sempre gostava muito de ouvi-las, né? Inclusive eu tenho um conto no meu último livro, que depois eu mostro, que eu faço eu dedico o conto à memória dela, né? Chamado Fardo de Algodão ou Maria da Anunciação Silva. Que ela me trazia várias histórias, e histórias assim mesmo, né? Da vida da classe trabalhadora no âmbito primeiro do campo e depois no da cidade. Eu acho que por aí foi a minha primeira experiência, né? Assim, enquanto contador de história, enquanto um apreciador de gostar de ouvir história, né? Porque o escritor ele é um contador de história e ao mesmo tempo ele tem que gostar de ouvir histórias, né? Mas na minha influência enquanto arte, e isso é interessante, assim, eu ter esse espaço para trazer essa experiência que não tenho oportunidade de falar, e aqui eu vislumbrei. Que assim, a minha maior influência artística, que foi a que me jogou para a literatura, foi a música. Principalmente o rock, né? Eu até brinco que eu falo que o rock me deu a educação que pai e mãe nenhum podia dar, né? Porque, bom, não sou filho de intelectuais, meus pais também são da classe trabalhadora, então eu não tinha contato sequer com um posicionamento político mais bem elaborado. E eu morando no interior de São Paulo, né? Presidente Prudente, que na época, que não é uma cidade pequena, é uma cidade ela é até digamos, uma capital do oeste paulista. Ela é uma cidade até grande, mas é uma cidade extremamente provinciana. Hoje está até melhor, tem alguns centros de cultura, mas sempre foi uma cidade muito provinciana. Do qual o meu maior orgulho de ter vindo de Presidente Prudente foi porque foi onde assim, o movimento do Sem Terra, o MST, mais bem se articulou. Foi o local que primeiro se articulou, mais bem se articulou, para depois irradiar para todo o Brasil, foi ali no Pontal do Paranapanema. Esse é um grande orgulho que eu tenho de ter vindo de Presidente Prudente. Caso contrário, eu sempre briguei muito com o Presidente Prudente, exatamente por não ter uma vida cultural muito ativa. Na época sequer tinha um sebo na cidade onde a gente pudesse, né, consultar livros. Não tinha nenhuma livraria grande. A livraria ficava junto com a revistaria, né? A maior que tinha na cidade. Volto a dizer, né, eventos culturais muito escassos. E então, de repente, eu entrei em contato, né, com esse universo do rock and roll. E aí eu sou mesmo que se pode chamar de roqueiro ou rockista, digamos assim. E eu trago para mim, eu pleiteio para mim essa identidade, porque para mim foi muito importante. Porque assim, com o rock eu aprendi a ter coerência, eu aprendi a ter atitude. Inclusive descobri que gêneros artísticos não se limitam às suas estéticas, mas que a arte deve ser contestadora. Essa é uma coisa que eu peguei desde o rock, desde digamos ali, né? Também não tinha muito acesso às coisas, então ele foi conhecendo o Raul Seixas, o rock dos anos 80, né? Que já tinha toda aquela estética contestadora. Eu me identifiquei muito com aquilo.
né? Inclusive com a agressividade que havia naquilo. Porque eu também tinha, né? Eu tenho duas irmãs que são mais velhas e as minhas irmãs gostavam daquilo, né, que a indústria cultural lhes dava. Na época e até hoje, né, ali é o agronejo, né, que é o que tem mais adesão, né, popular, que é difundido. E eu nunca me identifiquei com aquilo. Eu gostava e gosto até hoje, sim, né, com as modas de viola, que é típico daquela região, do interior paulista. Esse eu gosto muito, respeito muito. Até hoje, inclusive, eu ouço. Mas eu não me identificava com aquela coisa que só falava da desilusão amorosa, naquelas letras chorosas. Eu tava ainda, né, minhas irmãs ouviam aquilo, junto com as suas amigas, amigos, e eu falava, puta, mas eu era pequeno e falava, puta, mas eu não me reconheço nisso. Até que, né, descobri, digamos assim, eu acho que Raul Seixas me sacudiu bastante, principalmente com a sua canção Ouro de Tolo, né? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável, ganho 4.000 cruzeiros por mês, mas eu acho tudo isso uma porcaria. Falei, opa, eu gostei de ouvir isso, né? E aí eu fui mais atrás. E aí adentrando um pouco mais no universo roqueiro ali do interior paulista, e eu sou de uma época que não era fácil também ser roqueiro, não. Se a gente usasse uma camiseta de banda, a gente era abordado pelo pessoal mais velho e era sabatinado para falar quais são os discos que essa banda tem, quais são as músicas, e se a gente não acertasse, a gente tinha a camiseta tomada e podia levar uns cascudos ainda. Então, ou seja, né, sempre foi mesmo assim, eu sempre tive comigo essa coisa de me engajar onde eu iria entrar, né, e isso é outra coisa também que, junto com o rock, essa atitude, né, que você tem que ter, essa coerência, essa subversão, que a gente tem, também tinha aquela coisa do eu me engajo e me encontro aqui, né? Inclusive hoje eu fico até muito desgostoso quando eu vejo o rock que aparece, um rock muito bunda mole, de uma maneira geral, né? Isso para não falar de toda a arte, né, que aparece hoje, né, que vem, muito domesticada, eu diria assim. E foi isso, né? Então com o rock eu aprendi que inclusive eu podia, né, assim, depois, né, como isso ficou muito impregnado em mim, depois de um tempo eu percebi, quando eu me tornei artista, né, porque eu me posiciono enquanto escritor, enquanto contista, mas enquanto artista, a primeira coisa que veio assim, eu sou artista e eu não tenho que ser agradável. Pelo contrário, eu tenho que ser desagradável. Porque se eu for agradável, eu vou estar dizendo mais do mesmo, vou continuar domesticado, né? Então eu quero chacoalhar as coisas. E aí, principalmente dentro do rock, foi quando eu conheci uma vertente, né, que é o punk rock, que aí bandas como Garotos Podres, Cólera, Inocentes, trouxe, né, diretamente tanto esse engajamento, quanto junto com o engajamento, né, o entretenimento, né? Porque a arte é isso, né? Ela é reflexão, mas é também o entretenimento. Então, foi a partir do rock, então começando ali, né, a partir do rock, dessa via mesmo rebelde, contestadora, né, direta, agressiva, né, e principalmente com o punk, que tem toda aquela estética de ter os 3 acordes, ser muito rápido, isso moldou tanto o meu caráter quanto a minha maneira de encarar a arte. E aí depois eu ficava pensando, né, e assim, eu falava, puta, mas onde é que será que eu encontro mais dessa expressão no campo da arte? Eu queria mais daquilo, né, assim, porra, não pode estar só restrito aqui esse campo, esse universo musical. Onde é que será que eu encontro mais isso no campo da arte? Daí, como eu estava dizendo, né, que eu vim de uma cidade, né, interiorana, provinciana, que não tinha sebos, não tinha boas livrarias, a minha grande salvação na época foi que começou a ser lançado no mercado brasileiro essas coleções de bolso, né? Da Ed Ouro, da LPM, da Paz e Terra. E foi nessas edições aqui que eu, de repente, encontrei os contos de Edgar Allan Poe, encontrei Guy de Maupassant, Jack London, e aí eu já comecei a intuir que tinha um formato dentro do campo literário, narrativa, que me interessava muito, que era o conto, né? Aí eu volto a dizer, e aí isso se liga com a minha ideia de me ver como um contador de história, de gostar de ouvir histórias e ao mesmo tempo essas histórias estarem dentro de um universo que tinha uma contestação, que tinha uma agressividade.
né? Inclusive, né, o Julio Cortázar, ele tem uma definição sobre o conto, né, e eu, como eu visto a camisa de contista, eu gosto muito que ele fala o seguinte, né, enquanto o romance, dentro do gênero das narrativas, né, enquanto o romance vence por pontos, e aí ele faz um paralelo com o boxe, enquanto o romance vence por pontos, o conto vence por nocaute. Então eu sempre gostei da arte que desse a porrada, né? E aí encontrei o conto e nessas coleções de bolso, que depois, né, fui me tornando um leitor, eu encontrei ainda os contos do Rubem Fonseca. Aí o Rubem Fonseca para mim foi um chacoalho geral. Principalmente quando você pega contos como, por exemplo, Cobrador, Feliz Ano Novo, em que você encontra personagens, né, do chamado lumpen proletariado, em que ele só diz, o narrador diz, né, agora eu só cobro, não pago, agora eu só cobro, né? Então, a partir dali, porque e é interessante que aí a literatura, eu vou entrando cada vez mais no campo literário, porque eu tentei ter bandas de música, né? Porque é sempre assim. Tu toca? Não, eu não toco. Assim, eu toco de uma maneira muito rudimentar, que não dá nem pra dizer que toca, né? Aqueles 3 acordes, mas eu consigo cantar, no sentido de consigo encaixar minha voz numa melodia, né? Consigo fazer isso até de uma maneira satisfatória e componho também, né? Faço as letras e tal. E aí então tentei ter banda, né? E montar banda, só que fui me descobrindo como escritor, coisa que nem eu, né, intuía que poderia ser no campo artístico, pela questão de gostar de trabalhar sozinho, né? Então, porque assim, ter uma banda de música de fato não é exagero quando fala que é um casamento sem sexo. E é isso mesmo. E aí, eu nunca dei, né, nenhuma das bandas que eu montei ali deu certo, não foi pra frente, mas sempre me veio a vontade de querer me exprimir, né, artisticamente. E aí, uma vez que eu tomei contato com a literatura e esses escritores, eu então passei, né, a cada vez mais trabalhar, mas era uma ideia muito longínqua. Quem sabe um dia eu escrevo, quem sabe um dia eu escrevo. Então aí, chegou no momento da minha vida em que chegou na época do vestibular, e aí eu fui prestar o vestibular. Aí eu estava em dúvida entre filosofia, ciências sociais ou letras. E como eu estava, né, já muito apaixonado por literatura, e nesse ínter eu conheci um camarada meu, que depois a gente foi até trabalhar junto, ele é fotógrafo, conheci lá. Ele também tinha um gosto por literatura e a gente passamos um ano assim, lendo muita literatura e discutindo muita literatura. Aí eu falei, pô, eu vou então optar por letras, né? Vou fazer então a Universidade de Letras. E aí, né, contei com o apoio dos meus pais e fui fazer letras também no interior de São Paulo, na Unesp de Assis, na Universidade Estadual de São Paulo, né, do campus de Assis, que fica próximo a Presidente Prudente. E no curso de letras, né, claro que eu continuei lendo e lendo muito, estudando, mas acabei, né, entrando e a ideia era ser professor. Eu entrei na universidade com 18 para 19. E tu já compunhas então as letras dos teus rocks? Isso. Era compositor e até então não tinha nada escrito. Assim, em termos de narrativa, conto, crônica, nada, né? Eu comecei a fazer, eu acho que também eu acho que também se torna relevante, né, dentro dessa trajetória artística, intelectual, criador. Eu fiz muitos fanzines na época, né, que são aqueles, que digamos são revistas caseiras, né, que a gente fazia no Xerox com recorte, colagem, e ali tinha poesia, tinha divulgação de bandas, né, dentro do underground, né, porque assim, tudo aquilo que está fora, né, do mainstream, de um mercado, é o underground dentro da cultura alternativa, né, da cultura da música e até da própria literatura, né. Então, inclusive para mim, o underground é onde está a minha ética, né, assim, porque quando a gente está no underground, e esse é um conceito muito interessante, a gente não está produzindo com olho no mercado. A gente produz visando a nossa arte, visando a nossa própria arte e que vai ser voltado por um público que também faz aquilo que acredita e gosta, né?
Então é onde a gente faz mesmo a conciliação entre atitude e motivo, né? Entre a ação de realizar e o porquê que você realiza isso, né? E não é visando o mercado lá em cima ou o reconhecimento das instituições, que é importante, eu não vou tirar o mérito de não ser importante ter reconhecimento. Onde a gente conseguir reconhecimento, melhor. Mas a finalidade não é essa, né? Não era essa. Então já comecei a fazendo fanzines e tal, e entrei para a Universidade de Letras. Bom, fiz a graduação, foi uma experiência um tanto interessante, porque eu ainda peguei as universidades de São Paulo, no caso, na época ainda tinha verbas, coisas que não tem mais hoje, que estão sendo cortadas assim, as verbas do estado de São Paulo, dá até um aperto no coração quando eu volto para revisitar. Tanto a Unesp de Presidente Prudente quanto de Assis, a gente vê assim jogada, a gente vê o quanto que de fato o governo assim de São Paulo está abrindo mão, pela velha história, né? Sucateando para inventar a ideia de privatizar. Mas na época tinha uma certa verba e a gente conseguiu, eu com outros estudantes, a gente conseguiu fazer alguns movimentos ali de trazer escritores, né, para fazer palestras, da gente mesmo organizar eventos lá, que foram legais. Daí passa-se o tempo, eu acabo a graduação, ainda motivado, ainda na ideia de querer me tornar professor, eu ingresso na pós-graduação, vou fazer o mestrado. E aí é interessante também o tema do meu mestrado, porque aí eu vou trabalhar, aí eu conheci na graduação, a partir de contato com estudantes de outros campos, eu conheci a geração Beat, a Beat Generation, né? Formada por Jack Kerouac, né, que é o autor de Pé na Estrada, Allen Ginsberg, né, que é do Uivo, Kadish, William Burroughs, do Almoço Nu. E é interessante que assim, né, na época eu lia esses autores com muito entusiasmo, mas eles foram autores que ficaram meio que no passado, não são autores que eu retomei, não são autores que eu retomo, né, e nem retomei, eles ficaram lá. Mas eles tiveram um porquê de, no primeiro momento, me agradarem muito, esses da geração Beat, né? Que são escritores estadunidenses da década de 50, que começam a questionar o American Way of Life. E eu gostava particularmente dessa geração, eles me pegaram porque era a mesma lógica. Eu tinha entrado para a universidade, mas eu não me reconhecia enquanto um acadêmico formal, enquanto um intelectual erudito, né? Porque, novamente, né, essa pegada do underground, essa pegada do rock, essa coisa do urbano, da rua, era muito mais forte para mim do que efetivamente a ideia de me tornar aquele intelectual, né, com a velha opinião formada sobre tudo, né, como diria o velho Raul Seixas, né? Então, assim, a academia, para mim, eu via ela como uma ponte para eu conseguir um emprego. Mas eu nunca fui muito adepto, né, dos ritos acadêmicos. Pelo contrário, até, eu acho que assim, né, com a geração Beat, tem um outro aspecto que também se coadunou com o que eu já pensava sobre erudição, sobre leitura, sobre estudo. Eu nunca tive muito na cabeça assim, estudar para dar o passo certo na vida. Para mim, a gente estuda exatamente para errar. Errar no sentido tanto da gente não ter medo de falhar e cometer erros, quanto da ideia de errância, né? O conhecimento ele serve para errar, não é para dar o passo certo na vida. E isso eu encontrei exatamente também com os escritores da geração Beat, né? Que foi o que me fez fazer meu trabalho de mestrado sobre eles, principalmente porque houve ali uma identificação, né, entre eu e esses autores. Bom, assim que eu terminei o mestrado, depois eu fui procurar, né, concursos, e aí na época eu acabei passando num concurso para professor colaborador na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, no campus de Guarapuava. Que daí de fato também foi outra experiência muito interessante. Até aí a minha ideia eu era um grande apreciador de literatura, né? E estava muito nesse afã, nessa busca, né, de repertório e leitura, essa coisa do quero isso, gostei tanto e quero mais, né?
e buscava isso novamente. E aí, eu, enquanto professor... Ah, e tem outra coisa também. Eu também sou uma pessoa assim muito fundamentalista com as coisas. Então, eu não consigo manter muitas atividades paralelas. Então, quando eu era professor, eu era apenas professor e apreciador, né? Depois, quando eu também vou assumir a ideia de escritor, a identidade de escritor, é onde eu volto todo o meu tempo para eu rearranjar, para eu ter tempo para escrever, né? E eu coloco como prioridade a minha escrita. Na minha vida social hoje, no meu ser social, a prioridade é a minha literatura, né? Então eu começo a trabalhar meu tempo nesse sentido. Mas até então, quando eu estava, né, aí na minha experiência de professor na universidade, na Unicentro, né, em Guarapuava, novamente eu volto para uma cidade provinciana pra caramba, né, no Paraná. Inclusive, também aí há um certo orgulho que eu, junto com mais 4 malucos, digamos assim, professores, fizemos a primeira paralisação da história da universidade. Paramos a universidade, foi a primeira paralisação que a gente teve, luta por reajuste salarial, que havia um defasamento e tal. E inclusive foi lá que eu conheci a minha companheira, né? Que eu estou junto até hoje, aliás, também coincide com o tempo que eu venho pra cá, pra Florianópolis. 20 anos, faz 20 anos que eu estou casado, faz 20 anos que eu moro aqui em Florianópolis, porque daí minha companheira passa no concurso na estadual, na UDESC, e eu não penso 2 vezes. Peço o meu desligamento da universidade e acabo aportando em Santa Catarina, em Florianópolis. E aí sim começa um segundo ato, e eu posso dizer definitivo na minha vida. E é por isso que eu digo que Santa Catarina é a minha mãe. E eu também digo que eu sou o mais catarinense dos paulistas. Porque o Paulino Júnior, escritor, nasce em Santa Catarina. Nasce aqui em Santa Catarina e inclusive essa foi uma decisão assim que foi acontecendo, né? Então assim, eu venho pra cá, fico num período ali de expectativa. O que eu vou fazer? Será que eu faço um doutorado? Será que eu procuro um emprego como professor? O que eu faço? Nesse meio tempo, quando a gente chegou aqui no meio do ano, eu falei, bom, eu acho que agora eu vou aproveitar para contar as minhas histórias, né? Porque assim, depois de um tempo em que a gente consome muito um determinado gênero artístico, é muito natural, e tem que ser natural mesmo, não pode ser forçado. A gente, daqui a pouco, a gente se vê também, espera, eu acho que eu também posso dar a minha contribuição, né, para esse gênero, para essa expressão artística. E aí então foi quando eu comecei a vislumbrar que eu tinha algumas histórias que eu poderia contar, né, contos que eu poderia escrever dentro desse universo em que me atraía tanto, né, e eu enquanto leitor de conto assim, voraz. Porque depois que eu conheci, e aí sim, né, o conto... E aí sim, quando eu digo que eu li os escritores da geração Beat e fiz o meu mestrado com eles, mas foram autores importantes na minha bagagem literária, mas ficaram no passado, a minha influência, depois enquanto contista, que é a literatura brasileira, principalmente os contistas da década de 60 e 70 aqui no Brasil, que são autores que eu estou sempre voltando, eles me marcaram de uma maneira tal em que eles tinham tudo que eu buscava numa estética literária. Tinha a agressividade que eu disse, né? Tinha a ideia da classe trabalhadora na sua luta e labuta, trazia esse retrato do Brasil a partir da perspectiva, né, da classe trabalhadora, que aí depois é onde eu vou formar a minha esfinge enquanto escritor, porque eu enquanto escritor, né, enquanto artista, eu costumo dizer o seguinte, né, que todo artista ele tem uma esfinge com a qual ele se confronta, né? Então é tal como Édipo diante da esfinge no penhasco de Tebas. Sabem que a esfinge chega para Édipo e diz: decifra-me ou devoro-te. Então, para mim,
a ideia, a relação que a gente tem com o tema que a gente se confronta é essa ideia do decifra-me ou devore-te. Aí eu, então, acabei elegendo como meu tema de perturbação, meu tema com o qual eu iria me voltar a criar o meu universo enquanto escritor, seria o do mundo do trabalho. Então, para mim, conceitos como trabalho, serviço, profissão, desemprego, correria, né, são coisas que têm uma função determinante na minha ficção. Eu não escrevo o que me dá na telha, né? Eu tenho um projeto estético muito claro. Eu sou um contista, né? E assim, eu acho que tem algo legal também que a gente tem que sempre lembrar. Não existe nada que não seja político. Toda obra artística, ela é política, mesmo que seja involuntária. Ela é política, porque nós somos seres históricos, dentro de um determinado contexto histórico, dentro de um modo de produção. Então, uma vez em que uma obra literária ela é, por definição, política, mesmo que seja involuntária, então eu marquei voluntariamente, né, politicamente a minha literatura. Então, assim, a minha literatura está presente à luta de classes, né? E só que ela está presente, né, em que sentido? Não no sentido de um manifesto, porque eu faço literatura, e a literatura ela é lúdica, e a literatura ela também entretém, né? Mas entretém com reflexão. Então o que eu faço? Mas toda arte, toda produção artística, ela tem as intenções. Então a minha carta de intenções vai por debaixo do texto. Então na aparência do meu texto, muitas vezes, não tem a denúncia social? Tem. Mas ela não é a determinante, ela não é a dominante na epiderme do texto. Agora o meu subtexto é. Aonde eu escrevo a minha carta de intenções, essa sim. Essa tem um cunho político forte. Diferente, né, do que tem muitas vezes as histórias que eu conto. Que eu também digo, né, que as minhas histórias, elas também trabalham com personagens que têm o seu estilo, a sua maneira de ter que lidar com as suas vidas aporrinhantes e perigosas. Mas de que maneira também que as pessoas se encontram também dentro das funções que elas exercem na sociedade, né? Então essa é uma, então assim, o humano, né, inserido no modo de produção capitalista me interessa assim determinantemente, né? De maneira a olhar mesmo assim como que as pessoas vivem, como que elas se viram para continuar nas suas vidas. O meu primeiro texto, assim, acho definitivamente, que eu falei assim, porra, aqui eu encontrei a minha voz literária, vai ser cerca de 2010 por aí. 2010. Que quando eu encontro assim, que eu falo, aqui sim eu encontrei uma voz literária. Eu falo, eu acho que aqui é aqui vai servir de meu guia, né? Porque até então eu tinha vários textos em que eu escrevia, comecei esboçando tal, mas nada daquilo me interessava muito, né? Ainda era algum tanto embrionário naquilo que eu pretendia. Então eu escrevo um primeiro conto que inclusive é uma mercadoria que depois vai abrir o meu livro, O Todo Maldito Santo Dia, que é um livro que esse daqui é minha certidão de nascimento enquanto escritor. E ela é uma certidão de nascimento, inclusive no sentido de que eu estava dizendo de que a minha literatura é parida em Santa Catarina. Porque daí eu começo a escrever, vou meio que desistindo de dar aula, vou tentando conciliar alguma coisa em trabalhar em casa para me sobrar tempo para escrever. Porque, né, como eu disse, né, essa questão dos meus fundamentalismos, né? Eu falei, bom, eu não vou virar escritor de fim de semana. Até porque o conto, eu sou da escola de Edgar Allan Poe, né, de ter o single effect, de que cada palavra tem que estar exatamente no lugar certo, não de maneira aleatória. Então é todo um conjunto, é todo um trabalho de artesanaria que eu faço quando eu escrevo conto, né? Então nem daria para eu escrever de maneira aligerada, eu tenho mesmo que ter um tempo, me dedicar ao tempo. Por isso que inclusive também eu lanço o livro com intervalos mais amplos.
Não tenho uma preocupação de estar lançando sempre também, porque é exatamente o que eu quero, um trabalho que seja representativo para mim. E todo Maldito Santo Dia, ele ao mesmo tempo que me lança dentro da literatura, com eu sendo, né, assim, uma vez assim, reconhecido como um escritor que escreve em Santa Catarina, esse foi um livro em que eu consegui publicá-lo via a Fundação Catarinense de Cultura, pelo edital Elizabeth Anderle. Foi um livro que ele ganhou o prêmio depois da Academia Catarinense de Letras como o melhor livro de contos publicado em Santa Catarina em 2014. Foi um livro também que, graças a ele, depois eu fui convidado para escrever no jornal Notícias do Dia, na parte de crônicas, todas as segundas-feiras, né? Eu assinava uma crônica no jornal Notícias do Dia. E definitivamente esse foi o livro que me colocou no cenário da literatura catarinense. E é interessante, né, novamente dizer isso, né, dessa questão da literatura catarinense, porque eu me considero hoje um autor catarinense, assim, né? Então, assim, fui atrás dos escritores catarinenses, né? De me acercar da tradição literária de Santa Catarina. E foi bem interessante que, assim, na mesma semana em que sai uma resenha sobre todo o Maldito Santo Dia de um escritor e um crítico literário, Sérgio Tavares, do Rio de Janeiro, em que ele fala assim, né? Escritor paulista lança um livro de contos, né, em que ele aborda os mamíferos mecanizados, né? Porque como é um mundo do trabalho, né? Então fica sempre nessa interface entre a subjugação e a libertação do sistema. Então, ao mesmo tempo que ele diz escritor paulista lança um livro de contos, na mesma semana eu estava participando no Festival Literário do Conto do Sesc, o saudoso Festival Literário do Sesc, que era organizado pelo escritor catarinense o Carlos Henrique Schroeder. Eu estava participando na sessão dos contistas catarinenses. Então eu estava na mesa. Na mesma semana teve uma resenha literária importante, né, em que o escritor em que o crítico me chama de escritor paulista, e na mesma semana eu tô no Festival Literário do Conto, na mesa dos contistas catarinenses, né? E então eu sempre achei isso, né, curioso, porque inclusive eu até dou de dedo nas pessoas aqui em Santa Catarina quando eu cito os escritores catarinenses e falo, você não leu? Eu não acredito que você não leu esses autores, né? Outro presente, digamos, que a vida me deu aqui em Santa Catarina foi eu ter conhecido, né, um autor que para mim materializa todas as minhas influências literárias, né, mais determinantes. Porque as minhas influências literárias, né, fortes no meu trabalho são os contistas brasileiros da década de 60 e 70, né, basicamente 60 e 70. E então Rubem Fonseca, João Antônio, Luiz Vilela, Mafra Carbonieri, Tânia Faillassi, Clarice Lispector, são todos, né, contistas que têm uma influência muito forte. E o Flávio, ele lança o primeiro livro dele, Singradura, em 1970, e o segundo livro dele, que eu acho assim, é um clássico do conto, é o Zélica e Outros, né, que é de 1978. Então, torna-se um amigo, né, como se de fato uma influência literária minha viva, né, tornasse um amigo. Então, para mim, é um prêmio literário que eu tenho, a amizade que eu tenho com o Flávio. E aí nesse meio tempo também, eu acabo lançando um livro-conto, que eu acho bem legal, trouxe aqui para mostrar, que é um livro artesanal que foi um convite que eu recebi, né, para lançar esse livro artesanal, O Bife a Cavalo, por uma editora de Balneário Camboriú, que é a Buticanes Editora Cabocla, do Daniel, que também é escritor. Então esse, digamos que é o meu segundo livro, né, que é um livro assim, que a proposta é muito interessante, né, porque tem essa mesma ideia dos fanzines, né, essa coisa de o livro artesanal. Então é um livro que eu também carrego como uma pérola ali.
E aí no mundo, né, novamente das publicações, em que eu tenho mais ou menos um intervalo, eu lanço o livro a cada 4 anos, é mais ou menos um intervalo aí, que é uma graduação, né? 4 anos é uma graduação, né? Então é um tempo bom para você ficar maturando, né, uma obra, textos, para depois você ter uma segurança, né, de organizá-los e lançá-los em um livro. E aí foi quando eu lancei, em 2018, A Felicidade dos Gafanhotos e Outras Crônicas. Que esse daqui é o livro em que eu compilo parte das minhas crônicas, né? Eu fiz uma seleção, acho que de 80 crônicas, eu selecionei cerca de 50 ou 60 crônicas, e crônicas e contos, né? Porque assim, eu costumo dizer que assim, né? Eu sou contista por teimosia e cronista por acidente, né? Eu acabei me tornando cronista, porque a crônica, ela digamos que ela tem fronteiras mais elásticas, né? Mais amplas. Então, inclusive, o conto também pode ser uma crônica. Então, nesse universo, e como assim os meus contos são muito urbanos, cotidianos, do dia a dia, então o aspecto da crônica sempre está muito presente, né? Então, por isso também, né, houve o convite para escrever no jornal, para assinar, né, que era um espaço aberto no jornal para escritores fazerem as crônicas. Eu acabei, né, também assim, assumi esse posto no jornal, e assumi assim também de maneira bastante envaidecida, até eu diria. Porque é aquela velha história, né, da gente querer mimetizar os nossos mestres, né? Então assim, pô, o Machado, e ainda mais, né, que já tava saindo do jornal impresso e já migrando quase basicamente, né, para a versão online. E aí, pô, eu ainda tive o privilégio, a oportunidade de assinar, né, de ter textos no mesmo registro, né, e formato que, pô, desde Machado de Assis, passando por Lima Barreto, né, até chegando nos contemporâneos, né, de assinar a crônica no jornal. Então isso para mim também, assim, digamos assim, eu acho que assim, esse momento, né, que eu tive enquanto cronista de assinar a crônica em jornais, toda semana, né, um texto novo, mandando para a editora num dia e sendo publicado no outro, né, e tendo aquela repercussão muito rápida, digamos que também é a cereja do bolo aí, né, digamos, na minha carreira aí, que eu ainda pude ter, que eu ainda consegui ter, né, no meio impresso. Né, e muito embora seja assim, né, a gente publicar no jornal tinha até aquela brincadeira, né? Um dia você publica no jornal um dia e no dia seguinte ele vira cobertor de tainha no mercado, né? Essa é uma excelente pergunta, porque ela me coloca numa encruzilhada até hoje. Porque assim, como eu tinha uma semana para escrever o texto, mas ao mesmo tempo, né, eu tinha todo esse critério para escrever, mas eu tinha que lançar o texto, logo eu tinha que abrir mão desse meu trabalho mais minucioso. Não ia falar preciosismo, mas não é preciosismo, né? É ofício mesmo, é questão do cuidado, né? Do ofício. Mas assim, em uma semana eu tinha que estar com o texto pronto. Inclusive, né, o Hemingway, ele até falava o seguinte, né, que o escritor, ele dizia que assim, eu escrevo bêbado e reviso sóbrio. Eu tinha, quando eu escrevia no jornal, não que eu me orgulhe disso, tá? Mas quando eu escrevia no jornal, foi uma época que eu tive uma relação bem íntima com o álcool. E eu escrevia sóbrio e revisava bêbado, para exatamente soltar, entendeu? Porque assim, só depois que eu tava um tanto embriagado que eu falava, não te quero mais, agora você vai, né? Então, para brincar um pouco, né, com essa questão. Mas então assim, eu tinha, inclusive, eu tinha até um número de caracteres fixos, né? É claro que com o tempo fica automático, você já sabe a hora que você começa, a hora que você acaba, você já sabe aquilo que é excesso, aquilo que deve ser tirado. Então você já vai fazendo aquela formatação, né? Já, digamos, no automático. Mas eu me ressentia muito, né? E aí, inclusive, quando eu digo que até hoje eu fico numa encruzilhada, é que esse livro, ele teve uma boa aceitação entre o público leitor. Só que assim, eu considero, né, entre os meus livros, né, os 3 livros que eu tenho
publicados, eu considero assim uma obra menor. E por que eu considero uma obra menor? Exatamente porque eu não tive tanto tempo de me debruçar sobre os textos, né? Tem muitas coisas aqui, claro, né, que eu me orgulho que é representativo do meu trabalho, até porque se não fosse, eu teria queimado, né? Mas se ele está aqui, então é porque ele é representativo do meu trabalho. E quando eu encontro, né, uma recepção positiva, muitas vezes eu fico pensando, né, tá, eu tenho todo esse meu cuidado, né, de trabalhar cuidadosamente com a palavra, mas será que de fato daí não é um preciosismo mesmo meu? Será que eu não deveria mesmo já assim, eu sento, escrevo um texto e eu lanço e eu deixo que o público decida, né? Será que eu tenho que ser um juiz tão rigoroso assim, né? Será que o meu juízo tem que ser tão tirano, né? Para eu liberar um texto ou não? Será que eu não tenho que escrever um texto, me sentir seguro com esse texto e o público que decide se esse texto presta ou não? Em vez de eu ficar, né, muitas vezes também, porque o preciosismo no trabalho também é uma maneira também de você lidar com as suas inseguranças, né? Então assim, você só vai lançar algo quando eu estou muito seguro disso, né? E muitas vezes a gente tem coisas boas que são feitas de uma maneira um pouco mais, num tempo menor, mas que ela tem uma repercussão às vezes tão boa quanto o texto em que você se debruçou, né? Na verdade eu acho que assim, tem que encontrar mesmo uma dialética entre os dois, né? Entre o trabalho mais minucioso e ao mesmo tempo, né, a questão né, de você soltar, né, esse texto e deixar que ele circule, né. E aí o meu terceiro livro foi Ópera do Tripalium, né, que esse foi lançado em 2022 e ele volta a ser um texto em que eu aqui faço outra compilação dos meus contos que foram lançados em antologias, contos que eu escrevi também durante a pandemia, né? Então aqui ele é um livro que ele inclui os meus contos que estavam espalhados, por aí eu acabo reunindo nesse livro, junto com outros contos inéditos, que aí é o Ópera do Tripalium, que aqui é um trabalho que eu tenho. Quando eu disse, né, que lá na minha fase, lá quando eu estava lá no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, que eu tive um camarada, né, que também a gente acabou se encontrando e tendo várias afinidades em comum, né, de gosto literário, ele depois vai ser ele hoje, né, ele é um fotógrafo, assim, também tão preciosista, acho que quanto eu sou na literatura, e eu acabei selecionando fotos dele, né, que é o Alexandre Rigobello, acabei selecionando fotos dele para compor o livro, inclusive a capa é uma das fotos dele, né? E aliás, eu acho que é uma coisa até que eu gostaria até mesmo de falar, né? Que todos os livros, digamos que é uma ação entre amigos, é uma ação entre camaradas, né? O Todo Maldito Santo Dia, ele tem ilustrações também de dois artistas que eu conheci também em fanzines, né? Que é o Elton e o Bira de São Paulo. Quem escreveu também o prefácio, né, de Todo Maldito Santo Dia foi um escritor também que eu admiro muito, que é o Nilo Oliveira, que morava aqui em Florianópolis na época, agora ele está em Porto Alegre, que também inclusive é um cara também que a gente discutiu muito dos contos que estão aqui, né? O livro não seria o mesmo, inclusive, se não fosse todo o diálogo que eu tive com o Nilo. O Felicidade dos Gafanhotos e Outras Crônicas, também quem faz a ilustração, inclusive a ilustração da capa, é um amigo que eu conheci na Unesp de Assis, né? Eu fazia letras, ele fazia história. O Jefferson Basilista, que também é outro grande contista, é um cara que eu gosto bastante também, e quanto escritor. E o Ópera do Tripalium, para além das fotografias, né, do Alexandre Rigobello, ele tem o prefácio feita pela escritora catarinense Luciana Tiskoski, que é uma contista também de mão cheia, que merece estar aqui, já estou indicando o nome. E eu lancei pelo selo editorial de um amigo meu, Renato Sutana, de Mato Grosso, Dourados, em que ele também é um poeta, também muito voltado também para as vísceras da poesia, digamos assim, e ele me convidou para lançar pelo selo editorial. Então todos os livros, né, digamos assim, eles são compostos dentro dessa ação entre amigos, ou seja... E aí é isso que eu volto a dizer, né? Que todo livro, ele marca uma trajetória, né? Aqui, cada livro desse tem os meus contos, mas tem uma trupe em todos eles, né? De artistas que caminham junto comigo, né?
nessas trincheiras que é a gente querer fazer arte, né, aqui no Brasil. Falando especificamente do panorama, né, da literatura catarinense, porque assim, se a gente for falar do panorama literário nacional, que eu acabo tendo contato, né, são com esses livros que estão sendo agora incensados e lançados, né, e que eu, de certa maneira, não tenho lá muita simpatia, não. Eu vejo livros muito parecidos uns com os outros, né, que é muito típico desses livros que acabam ganhando destaque, né, eles acabam virando tendências, né, e aí então... Mas aqui em Santa Catarina eu noto uma literatura muito variada, assim, de temas variados, de registros também com uma variedade muito grande, então muita coisa sendo feita no campo da poesia, né, do conto, do romance. Então, assim, de uma maneira, e sempre gente muito interessada, assim, muito disposta a querer mostrar o seu trabalho, né? Sempre quando a gente, antes o Demétrio Panaroto, né, que já esteve aqui, que organizava o Quinta Maldita, e que depois eu, né, sendo um braço do Quinta Maldita, eu comecei a organizar o Palavras Revoltas, a gente então foi fazendo triagens e convidando as pessoas, né? E aí a gente se surpreendia com a produção que tinha, né, de pessoas assim, que não se lançavam como assim, como poeta, como escritor, mas que tinha ali os seus escritos escondidos, guardados, né? E que tinha uma certa ainda segurança para mostrar e mostravam, e a gente via que tinha vozes interessantes ali, que se ainda não tinha toda a voz já, digamos assim, brotada, tem muitas coisas ali que, cultivando, a gente vê que vai dar bons frutos. Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta, se eu já pensei no romance. Não, nunca pensei em romance pelo seguinte: primeiro, eu acho o romance entediante. O gênero romance literário eu acho entediante. Uma das para mim, das exceções que tem do romance é o Graciliano Ramos, né? O Graciliano, para mim, é o que consegue fazer o romance, né, no osso. Caso contrário, o romance, né, até por ter esse DNA, né, burguês, porque ele começa a circular nos jornais e tal, eu vejo muito acessório e pouca narrativa. Então eu vejo muita informação e pouca narrativa propriamente dita, né? E quando eu disse, né, que eu gostava de que o romance ganha por pontos e o conto por nocaute, às vezes eu acho que assim, né, o romance tem hora que ele... Parece que dá a impressão que se você parar um pouquinho de prestar atenção nele, você não vai perder muita coisa. Tanto essa é outra excelente pergunta sobre o Rubem Fonseca, que eu gosto do Rubem Fonseca dos contos. Eu não gosto do Rubem Fonseca do romance. Inclusive o Rubem Fonseca do romance, eu acho que foi uma tentativa um tanto então, foi uma tentativa de querer trazer para o Brasil os romances policiais, o gênero policial, para ser vendido, né? Digamos assim, para um público maior. E eu acho que não deu certo até pela falta de formação de público leitor que o Brasil tem também, né? Mas assim, eu sou Rubem Fonseca dos contos, né? Assim como eu sou assim E outra coisa que eu gosto, por exemplo, quando eu digo, né, que eu tenho intervalos longos entre lançar um livro e outro, eu também gosto muito de escritores que têm obras enxutas, sabe? Então, assim, claro, né? Claro que tem escritores que têm obras vastas, como Machado de Assis, que a qualidade é indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de escritores assim, que você pode ler a obra dele, você encontra todo o núcleo duro da obra dele em poucos livros. Então, Juan Rulfo, Murilo Rubião, sabe? Assim, então são autores assim que têm poucos livros publicados e você encontra todo um universo ali. Porque a literatura, né, os livros, mais do que, assim, ler, e isso é uma coisa importante, ser leitor, né, porque antes de tudo nós somos leitores, não é uma maratona, não é acumulação, não é eu já li tal livro. Ler implica muito no ato de reler, de você voltar para o livro, né, de você porque você sempre vai ver um aspecto interessante, algo que você não tinha, né, visto. Inclusive, quando a gente já sabe a história, é mais gostoso ainda, porque a gente se volta agora para ver como que a história foi construída, né? Você fala, olha só, agora faz sentido aparecer essa cena, agora faz sentido aquele gesto do personagem, agora quando a gente já conhece. Então eu sou muito de reler,
Por isso que muitas vezes eu acabo assim nem acompanhando mesmo o que é lançado hoje no mercado editorial, porque às vezes eu estou sempre voltando para aquilo que foi, né, o meu, para aquilo que mais mexeu comigo. Aí, inclusive, né, hoje a literatura, né, ela sofre até uma pressão, né, para ela ser inofensiva, para ela não ser, né, como eu estava dizendo, né, com uma coisa que eu gostava tanto do rock, né, que o rock, né, conforme eu conheci, conforme eu trouxe para mim, que tinha que ser, que ele não era fazer arte para ser agradável, né, mas era para ser desagradável mesmo, era para cutucar, era para mexer, né, e inclusive hoje querem transformar a literatura, ou melhor, querem destituir a literatura dos recursos de linguagem que tem, como as ironias, né, como a ideia de que você, né, e por que eu digo, né, as ironias, né, a ironia? Essa ideia de que você, para chamar atenção para um determinado evento, você pode dizer o contrário. Isso não significa que você está fazendo apologia a algo ou que você está assinando uma carta de confissão. Que, aliás, essa é uma coisa que me incomoda muito em literatura, quando as pessoas acham que literatura é reminiscências, quando as pessoas acham que literatura é ficar trazendo as memórias. Não, literatura é construção. E, inclusive, você pode criar... E olha, eu vou citar novamente, né, o Graciliano Ramos. Se você for pegar um livro como São Bernardo, ele vai tratar ali da questão agrária, mas pelo viés de um latifundiário, né? E muitas vezes você chega até a ficar em dúvida de que lado você está torcendo quando você vê aquele latifundiário trazendo as reminiscências de um personagem, né? Então, assim, a literatura tem esse poder de revirar, deixar a coisa do avesso. Então, assim, né, a gente estava dizendo, né, que assim, bom, é o que o Marx fala, né, que assim, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então, assim, em todos os momentos, a gente sempre teve literaturas, manifestações artísticas que serviam só para fazer coro a essa ideologia dominante, né? E que depois sumiram. Por exemplo, assim, ó, no final do século XIX, o maior poeta era o Coelho Neto e o escritor era o Humberto de Campos. Hoje em dia ninguém ouve falar deles, né? Então tem toda essa, né, essa questão de que assim, o que vai ficar, né, e aí novamente, né, o tempo é o maior dos testes. Quem acaba ficando no fim das contas, né? Porque a literatura que a gente acaba, né, encontrando hoje, evidentemente que é uma literatura que ela passa por um crivo de mercado, né? Se um escritor fez algo que ele ficou contente em ter feito e ao mesmo tempo houve o acolhimento do mercado, tudo bem, tá certo. Mas assim, via, né, assim, problema dele e tal, e do público como vai lidar com ela. Mas via de regra, eu gosto muito de um refrão de uma banda de rap estadunidense, o Public Enemy, que fala o seguinte, né, don't believe the hype, né? Eu não acredito no hype, naquilo que está hypado, eu não acredito naquilo que está sendo divulgado. Então, quando uma coisa começa a ser muito divulgada, a falar muito, é porque aquilo interessa que seja divulgado, aquilo interessa muito que esteja presente, né? E é claro que assim, né, nós vivemos hoje numa etapa que até então a gente nunca tinha vivido, né? A gente está cada vez mais preso nessa questão da rede social, tecnológica, né? Eu venho já de uma interface, né? Então eu ainda pego a questão que era só do impresso e depois eu vou para um pé naquilo que é, né, na divulgação virtual, lançar no meio online, que eu ainda sou um tanto arredio. Eu não consegui entrar, né, totalmente nisso. Por exemplo, né, ficar cultivando, né, as redes sociais para atrair leitor, para divulgar mais o nome. Eu, né, acabei não entrando muito nisso. Mas é claro que a gente está hoje, né, com uma literatura que ela está fortemente voltada para ser uma literatura para chamada, né, pro chamado identitarismo, né, em que tem as representações ali separadas, né, aquelas representações segmentadas, segregadas, né, de literatura feita por mulher, negro, indígena, tal, que tem que estar presente, tem que estar. Mas eu quero ver conflito, gente. Eu quero que haja conflito naquilo ali. E que haja conflito de verdade, entendeu? E porque assim, essa literatura, mesmo quando há
um conflito, um tema de vingança ou algo assim, ela é muito explicada, ela é justificada. Você não tem o tapete puxado. Né? Eu quero eu quero viver uma literatura que puxa o seu tapete enquanto leitor, que te pegue pelo pescoço. E não uma literatura domesticada, e não uma literatura amplamente... O Dostoiévski, ele tinha uma expressão que ele falava o seguinte: para escrever é necessário estar mal. Como eu interpreto isso? Eu acho que assim, para escrever é bom que a gente esteja bem fisicamente e psicologicamente, né? Eu quero estar bem alimentado e eu quero estar tranquilo para estar fazendo o meu trabalho. Agora, o que significa estar mal? Para mim é não estar acomodado e não procurar acomodação, entendeu? E estar disposto a pagar um preço e mesmo voltar a ser desagradável para estar escrevendo. Porque se a arte perde esse elemento para querer ser aceita, ela se mata no ninho. Né? E aí então ela pode virar um texto um texto apologético, um texto paradidático, mas no fim das contas ela acaba não sendo arte porque ela acaba eliminando aquilo que cria arte, que é o conflito. O quarto livro tá para sair, estou trabalhando nele. Um próximo livro de contos, claro, né? Que eu volto a dizer. E assim, né? E também, por que eu também tenho eu faço questão de ter esse intervalo maior entre um livro e outro, né? Porque assim, a gente só lança um próximo livro para corrigir os erros do livro anterior. Então também fico naquela, né? Onde eu falhei para agora tentar falhar melhor. E, bom, e aí então para encerrar, né, e dar aqui as palavras finais, bom, quero agradecer muito pelo convite aqui do projeto. Acho esse projeto aqui um projeto necessário, né, que é de trazer mesmo essa questão da memória de quem está fazendo literatura aqui em Santa Catarina. Então o Tasso, a Elaine, né, se soma junto com outras pessoas que também tem esse papel importante de fazer circular a literatura catarinense, que aí eu cito a Cíntia Silva, da revista Texturas, que já esteve aqui também, o próprio Demétrio Panarotto, né, que também é um agitador cultural e que acabou me transformando também no agitador cultural, porque ele naquela, vamos Paulino, vamos fazer, então vamos fazer, Demétrio, né, acabou me transformando também. Aí tem o Carlos Henrique Schroeder, né, que também é um cara também que já tem um histórico aí de fazer, de agilizar, de mexer a cena literária, mas assim, eu acho que faltava esse espaço aqui da gente, e eu tava até conversando com a Elaine, né, que é um tipo de, como a gente fica aqui, sentado numa espécie de um monólogo, acaba sendo até uma análise de uma retrospectiva da nossa vida social, né? Então assim, é interessante como a gente acaba jogando luz sobre alguns pontos, alguns cantos que nem a gente tinha parado para pensar, até que é convocado a se manifestar nesse formato. Então, obrigado, gente, vida longa ao projeto e à literatura catarinense. Posso falar rapidamente só dessa minha questão? Pode. Então tá. Então, assim, duas coisas, né, sobre essa questão do compositor de música e a militância, né, enquanto comunista. Então, assim, eu fui um dos compositores dos três últimos sambas do bloco Comuna que Pariu, que é o bloco ligado ao Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, o Partidão. E no Partidão, né, que eu militei até o ano passado, eu estava nas fileiras do PCB, eu fui um dos fundadores da célula de cultura aqui em Florianópolis, a célula de cultura Eglê Malheiros, que foi uma célula em que nós prestamos uma homenagem, né, à importante figura que foi a Eglê Malheiros, intelectual e poeta, e nós rendemos essa homenagem na célula de cultura do Partido Comunista Brasileiro, do qual a própria Eglê Malheiros também já militou. Então é importante dizer isso porque hoje em dia os artistas, né, eles se furtam tanto dessa questão de querer se engajar, né? E só se engaja nos movimentos sociais se forem coisas muito amplas, né? Porque todos têm medo, parece, de assumir um compromisso, né? Eu não milito. Gente, a gente milita o tempo inteiro.
né? Então é por isso que eu sempre faço questão de dizer, sim, da minha militância, assim, né, eu me apresento enquanto um marxista-leninista, acho importante a organização da classe trabalhadora e o artista, sobretudo, que é muito histórico, não é? O próprio PCB, que já teve muitos artistas nas suas fileiras, hoje em dia o artista continua nessa coisa assim de que, eu não vou me aderir a nada, senão eu perco a minha originalidade, a minha identidade. Isso daí é ideológico, esse individualismo aí, isso daí faz parte da ideologia. A gente sabe muito bem, né, que nós somos seres sociais, nós somos seres gregários, e é só através, né, da luta coletiva que a gente transforma. Então, fica a dica, amigo escritor. Se liga. Muito bom, Paulino. Obrigada, viu? Um belo depoimento. Eu tava falando com o Paulino que cada um é um universo, né? Nada se repete aqui.